Gonza Sala é filho de um pastor já falecido, João Feliz Manuel, e de uma mãe parteira, Isabel Mbongani. Eles encontraram-se na Missão Batista do Equibocolo. A minha mãe era aluna interna, e aí se conheceram e casaram-se. E no dia 8 de julho de 1946, às 4 horas da madrugada, eu nasci no Hospital Central dessa Missão Batista de Equibocolo. Quando o meu pai terminou a escola de teologia na missão, porque ele foi um dos primeiros alunos daquela escola, quando terminou, ele foi logo enviado para a região da minha mãe, na região de Serra de Canda, na aldeia Benze, na região de Tavude. E é ali onde, praticamente naquela aldeia, onde eu dei os meus primeiros passos. E depois dali, o meu pai foi transferido para a sua região de origem, na aldeia de Kiwembo, Cusupete, Sacamo, no município de Damba. Então, naquela altura, é bom que, principalmente os jovens, saibam que no período colonial, os filhos dos indígenas, os indígenas são justamente os autóctonos, filhos da terra. Os filhos dos indígenas só poderiam iniciar o ensino primário depois dos 10 anos. Antes disso não era possível, a menos que seja filho de um assimilado. Então, como os meus pais não foram assimilados, então eu entrei na escola primária da Missão Batista de Equibocolo quando tinha 10 anos. E é ali onde praticamente fui como aluno interno e fiz os meus estudos primários. E quando chegamos no ano de 1961, ano em que iniciou a luta de libertação, então todos os jovens com a idade compreendida entre, por exemplo, a idade de 10 anos, 14 para cima, fomos incorporados pela União dos Povos de Angola e entramos na guerrilha. É assim que eu participei na guerrilha quando tinha apenas 14 anos. Durante esse período, quando justamente os angolanos que estavam no Congo Leopoldville, como eles fizeram parte de Abacô. Abacô é o partido de José Kasavubu, que estava a pedir a independência no Congo, quando os belgas compreenderam que os angolanos também faziam parte desse partido ou desse movimento Abacô. Então os belgas expulsaram todos os angolanos que estavam em Leopoldville, hoje Kinshasa. E esses angolanos, quando chegaram nas fronteiras, os portugueses foram com grandes caminhões recolher esses angolanos e foram imediatamente encaminhados para as fazendas de café. E os portugueses não sabiam que lá no Congo belga, eles já tinham contato com esses angolanos, já tinham recebido orientações da União dos Povos de Angola, UPA, que foi criada em 1954, dizendo que em 1961 iria desencadear a luta de libertação. 1961 por quê? Porque, como poderão constatar, a UPA foi criada em 1954, mas quando estava sob, evidentemente, a liderança do Alden Alvin Roberto, e quando estávamos justamente a preparar o assalto para poder combater as tropas coloniais, um político chamado Frantz Fanon aconselhou o presidente Oden para não desencadear a luta em Angola antes da independência do Congo, que deveria esperar a independência do Congo. Então, depois do Congo alcançar a sua independência
no dia 30 de junho de 1960. É assim que começaram já a preparar os ataques em Angola, mês de março de 1961. Então, conforme estava a dizer, quando os portugueses foram recolher esses angolanos expulsos de Leopoldville, não sabiam que eles estavam preparados para poder iniciar a luta de libertação. É assim que, no dia 15 de março, quando foi desencadeada a luta de libertação, como o impacto foi muito grande, então é aí que Salazar, quando tomou conhecimento dessa revolta, Salazar mandou para Angola tropas portuguesas para vir justamente enfrentar os guerrilheiros. Naquele momento éramos chamados de terroristas pelos portugueses. E quando esses portugueses chegaram em Angola, realizaram um grande desfile marginal de Luanda, com a seguinte canção que nunca esqueci: morrer e viver, Angola é nossa. Morrer e viver, Angola é nossa. Então, depois desse desfile, eles foram para o norte, então começaram a atacar a partir da região de Ucua, depois do Gachito, e começaram a subir e começaram justamente os ataques. E como os portugueses foram muito ferozes mesmo quando chegaram, então naquele momento eu estava, apesar de ser incorporado já na guerrilha, mas estava na região estava mesmo no município de Damba, de maneira que quando os portugueses foram destruir a Missão Batista de Quibocolo, eu presenciei aquele ato. Porque a Missão Batista de Quibocolo era uma grande missão, onde havia um grande hospital, havia uma escola primária, havia uma igreja de 40 mil pedras e depois havia o internato feminino e o internato masculino. Então, os aviões vinham de Negais, passando pela região de Madimba, Serra de Canda, e depois, quando sabiam, iam bombardear a missão. Então, assim eu posso afirmar que de todas as igrejas que operaram no período colonial, a igreja Batista foi a igreja que praticamente sofreu grande destruição por parte dos portugueses. Naquele momento, todo angolano chamado indígena que sabia ler e escrever era inimigo do povo português. Eram abatidos, como prenderam muitos jovens que pelo menos terminaram a 4ª classe na missão de Quibocolo, que estava trabalhando em Mavoio. Todos os portugueses prenderam esses jovens, mataram e foram lançados numa grande vala naquela área mesmo de Mavoio. Então, naquele momento, como justamente nós como guerrilheiros tínhamos armas quase tradicionais, as famosas canhamulos e algumas áreas caçadelas e tudo, e os portugueses vinham bem armados com aviação, tudo isso. Chegaram lá, começaram a queimar as aldeias e as populações fugimos para Congo. Chegamos lá no Congo e como meu pai, apesar de ter sido pastor da Igreja Batista em Angola, mas muitas vezes ia na cidade de Matadi, onde estava o seu irmão mais velho, e ali também pregava na igreja, digamos, protestante. Então, quando lá chegamos, apesar da dificuldade que os filhos dos refugiados tinham para poder serem admitidos nas escolas congolesas, mas eu e o meu falecido irmão, Dr. José Nando, que muito também conhece, ele foi o diretor do Instituto de Luta contra a Tripanosomias, então conseguimos ser admitidos na escola primária em Matadi, e lá, quando concluímos a escola primária, então eu fui para a escola secundária de Sonabata. A escola secundária de Sonabata era uma escola praticamente criada e orientada pelos missionários protestantes que trabalhavam em Angola, para poder acolher os jovens angolanos que estavam a estudar em Angola, e aí onde fiz o ensino secundário.
no ciclo que se chama ciclo de orientação escolar e profissional. Quando terminei o ciclo de orientação, fui orientado com base nas provas de orientação vocacional, fui orientado para ir na escola secundária de Como-Lutete fazer latim e filosofia. Então, terminei o ensino secundário na Missão Batista de Como-Lutete e fiz as humanidades literárias, quer dizer, latim e filosofia. Quando terminei a escola secundária, fui dar aulas como era obrigatório quando alguém terminava o seu ensino secundário, deveria pelo menos ir trabalhar numa escola primária. Então fui enviado na região de Lumzade, na área de Bantando, e ali onde fui professor do ensino primário naquela escola chamada Escola de Nsekesade. O professor Dr. Carlinhos da Sala é um dos professores poucos professores catedráticos que tem vindo a dar uma contribuição ímpar para a melhoria da qualidade do ensino superior em Angola. O professor Carlinhos da Sala é um cientista, nascido em Angola, angolano. Trabalhei com o professor Carlinhos da Sala na ex-Faculdade de Letras e Ciências Sociais. E, aliás, quem me introduz no mundo sindical foi o professor Carlinhos da Sala. No Congo, todos os alunos, quando terminam a escola secundária, todos são submetidos a um exame nacional elaborado pelo Ministério da Educação. E aqueles alunos que terminam com uma média igual ou superior a 60, automaticamente eles têm já a bolsa de estudo do Estado e, ao mesmo tempo, também admitidos nas universidades sem passar mais pelas provas de admissão. E para os congoleses, bastava ter uma média igual a 60 ou mais, era imediatamente admitido e tinha a bolsa do governo. Para nós, os estrangeiros, por exemplo, nós angolanos, beneficiamos da bolsa do Alto Comissariado para os Refugiados e, com base naquela bolsa, eu consegui ir fazer os meus estudos universitários na Universidade de Kisangani, onde eu formei-me em psicologia na opção de orientação escolar e profissional. Eu não sei se foi a educação que ele escolheu ou ele é quem escolheu a educação, mas ele adora o que ele faz. Então eu gostaria que ele fosse lembrado como alguém que sempre deu de si para melhorar o ensino da universidade. Querer sempre dar um ensino de qualidade a todos aqueles que passaram por ele. Depois de eu terminar o ensino universitário, era obrigatório realizar um estágio de 2 meses numa empresa. Quer dizer, eu fiz o meu estágio de 2 meses na empresa cervejeira de Stanor. Depois de 2 meses de estágio na empresa, fui fazer 2 meses numa escola secundária, lá mesmo aqui em Kisangani. E depois disso, então fui fazer também 2 meses de estágio no Hospital Psiquiátrico de Kisangani, onde eu conheci um grande psiquiatra que se chamava Dr. Bazinga. E depois de terminar o estágio, então apresentei a minha monografia intitulado O Impacto da Vida Moderna no Desencadeamento das Perturbações Psíquicas em Kisangani. Tenho mesmo memória aí na estante. E depois de eu
terminei a minha licenciatura, então Angola já era independente, e assim que imediatamente voltei para Angola. E quando cheguei em Angola, fui, em primeiro lugar, ser admitido na empresa EPAL, Empresa Pública de Água e Eletricidade, onde trabalhei nos recursos humanos. Depois da EPAL, fui encaminhado para a Direção de Recursos Humanos do Ministério da Construção e Habitação, onde justamente trabalhei sob as ordens da senhora Francisca do Espírito Santo, que mais tarde tornou-se diretor do INAB. E depois de alguns anos de trabalho no Ministério da Construção e Habitação dos Recursos Humanos, começaram justamente a pôr em dúvida a minha licenciatura, porque dizia que os que vinham com licenciatura do Congo compravam diplomas, então comecei praticamente a ter problemas. É assim que, na altura, quando fui em missão de serviço no UAM, fui me encontrar com Emílio Guerra, que era vice-ministro da Indústria e Energia, e daí Emílio Guerra convidou-me para poder ir transferir para o Ministério da Indústria e Energia, coisa que foi feita. Depois fui para o Ministério da Indústria e Energia, sempre na Direção Nacional de Recursos Humanos. Eu sou antigo combatente e fui guerrilheiro. Tenho a minha declaração do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Guerra e costumo receber a pensão de antigo combatente, apesar de não ser substancial, mas é um certo orgulho, porque na realidade é um reconhecimento, recompensa de todos aqueles que sacrificaram as suas vidas, a sua juventude para a libertação dessa pátria. Quando foi proclamada a independência, eu estava em Kinshasa. Estava em Kinshasa com estudantes da Universidade de Kinshasa. Organizamos uma festa por causa da independência do nosso país. Eu sempre defendi nas minhas intervenções que, independentemente do partido que poderia ter o poder de governar o país, mas se nós não colocarmos o cidadão à frente, quer dizer, em cima do militante, nós não vamos conseguir resolver os problemas do nosso país, porque é a união que faz a força. Meu pai é daqueles que gosta de ser muito reto com as coisas. Eu acho que eu adquiri isso e as pessoas às vezes me acham que eu sou chata, porque meu pai gosta das coisas lineares. Meu pai gosta de se é I com ponto, é I com ponto, não inventem outra coisa. E valores. Meu pai é muito de valores, é muito tradicional naquilo que ele é. A personalidade dele, ele é muito forte daquilo que ele pensa e daquilo que ele quer, principalmente para os filhos. Eu, conforme já disse, que eu trabalhei na Direção Nacional de Recursos Humanos, no Ministério da Indústria e Energia, fui diretor do Centro Básico da Administração, centro que formava os quadros básicos necessários para o funcionamento do Ministério. Então, naquele momento, o Mário Pinto de Andrade, na altura era o diretor nacional da JMPLA, teve conhecimento que eu sou justamente formado em psicologia, que seja, eu faço parte dos primeiros licenciados angolanos em psicologia, mas no Congo.
E os outros eram o Diamvuto, o Nimi, o atual presidente da FENELA, Mantima, entre outros. Então, quando tomou conhecimento de que eu era licenciado em psicologia, então, naquele momento, eu fui justamente convidado para poder, digamos, criar o núcleo do ICED de Luanda, porque naquele momento existia apenas o ICED do Lubango. Então, eu, juntamente com o Carlos Ioba e o professor Macaia, é que estivemos na base da fundação do ICED de Luanda. E logo que o ICED de Luanda foi criado, fui convidado para poder justamente dar aulas no ICED de Luanda. É assim que eu entrei no ensino superior, somente na Universidade Agostinho Neto, e até neste momento. Em 2008, o professor Carlinhos da Sala contactou-me por ser seu produto de formação. Eu formei-me na licenciatura em Ciência Política pela ex-Faculdade de Letras e Sociais. E dizia ele que, sendo nosso discípulo, nosso formado, nós queremos que seja o nosso, que eu fosse o candidato dos professores mais velhos para a abertura do núcleo sindical na Faculdade de Letras e Sociais. Refleti, aceitei o desafio e o professor Carlinhos da Sala foi meu mestre. E também foi o professor Carlinhos da Sala, que em 2012, pela petição do professor José Nahambo, que é o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sindicato dos Professores de Ensino Superior, contactaram-me para candidatar-me a secretário-geral do Sindicato dos Professores de Ensino Superior. No entanto, o professor Carlinhos da Sala, como já disse, é um dos poucos professores catedráticos de Angola que tem vindo a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino superior em Angola. E como também aqui devemos enaltecer que esse Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior foi fundado pelo professor Carlinhos da Sala em 1996. Portanto, estamos a falar de um homem, de um cientista, de um professor catedrático, um grande mestre neste país. O salário de um professor titular na Universidade Agostinho Neto, que hoje somos chamados de professores catedráticos, era equivalente a $50, enquanto que os professores expatriados ganhavam entre $3.500 a $4.500. Então, essa situação praticamente criou-me uma revolta. É assim que contactei alguns decanos, como, por exemplo, o decano Sebastião Luvumbo, da Faculdade de Economia, o decano da Faculdade de Engenharia, e depois também o decano do ICED, na altura, juntamente também com o reitor, naquela altura era o Guerra Marques. Então decidimos criar um sindicato dos professores de ensino superior. É assim que eu fui praticamente o cofundador do Sindicato dos Professores de Ensino Superior, SINPS. Os curriculares não são harmonizados. Cada instituição de ensino superior elabora o seu plano. Então, isso faz que tenhamos dificuldade de poder, digamos, reconhecer a validade dos diplomas, principalmente a nível do continente e mesmo a nível da Unesco. Quando eu estive na fundação do Sindicato dos Professores de Ensino Superior, SINPS, então, naquela altura, cheguei a ter conhecimento de uma convenção que foi realizada na cidade tanzaniana de Arusha,
que reuniu todos os ministérios do ensino superior do continente africano, que teve como objetivo a harmonização dos planos curriculares do ensino superior em África e, como objetivo fundamental, o reconhecimento dos diplomas certificados emitidos nas universidades africanas. Infelizmente, o nosso país, Angola, não participou e nunca aderiu a essa convenção da Arusha. Wakanda, chefe de vilagem, Buana, doutor Zassala, meu pai. É assim que Carlinhos Zassala é muitas das vezes acarinhado pelos membros da sua família. É assim que ele muitas das vezes é tratado dentro da sua família. E quando a Rede Girassol lançou-me esse convite de poder gravar esse vídeo e falar sobre o meu pai, recordei-me logo do texto de Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz: educa a criança no caminho em que ela deve andar, mesmo que ela envelhecer, não se esquecerá dele. Essas palavras para mim são fiéis e verdadeiras, pois representam significativamente aquilo que o nosso pai, aquilo que meu pai foi para nós durante toda a nossa infância. Um pai que preocupava-se em educar-nos, um pai que se preocupava em mostrar-nos o caminho em que nós deveríamos andar. Quando nós terminávamos a 4ª classe, sabíamos ler corretamente, escrever e contar. Enquanto que hoje em dia, muitos dos nossos jovens que terminam o ensino primário têm dificuldade em ler, escrever e contar. Por isso que eu verifico de todos esses anos que estou na educação, eu verifico que cada ano que passa, estamos a perder a qualidade do ensino, do primário até o ensino superior. A primeira vez que meu pai me ensinou a andar de bicicleta, eu me lembro que foi mais fácil para o meu irmão aprender a andar de bicicleta, porque o meu irmão é muito rápido a aprender as coisas. E para mim foi muito mais difícil. Mas o meu pai sempre se dedicou que eu aprendesse a andar de bicicleta. Parece uma coisa banal, mas é uma coisa bonita. Na altura, meu pai estava em formação, estávamos no Brasil e ele comprou uma bicicleta para mim e para o meu irmão. E quando ele comprou a bicicleta, nós vivíamos próximo da praia e então tinha uma marginal. E era acho que deverão ser mais ou menos 15 horas, 16 horas. Pegou eu e o meu irmão e fomos para a marginal. E eu me lembro que eu tinha na minha bicicleta ainda aquelas 2 rodinhas extras. E o meu irmão, logo que subiu na bicicleta, ele pegou o meu irmão e o meu irmão já começou a andar sozinho. Já eu tinha várias dificuldades e ele sempre ali ao meu lado e eu cheia do medo para agarrar na bicicleta. E ele agarrava a bicicleta comigo e ia me dizer: você vai conseguir, você vai conseguir. E eu acho que isso durou uns bons, umas semanas que eu tive dificuldades para ter que andar de bicicleta. São vários momentos que eu tenho com meu pai e um dos momentos também bonitos que eu tenho é o prazer da leitura. Meu pai, quando nós éramos crianças, a partir dos nossos 8 anos, se eu não me engano, ele tinha o hábito de, todo final do mês,
nós tínhamos que ir a uma livraria com ele e cada um escolher um livro. Cada um escolhia um livro e ele escolhia um extra. E cada um lia o livro com X tempo. Tu tinhas tempo para poder ler aquele livro. E depois que nós terminássemos o livro, que cada um de nós escolheu, tínhamos que passar para o livro que ele escolheu. E depois disso, sentávamos no domingo, assim à tardinha, e ele lia também os livros que a gente escolhia. E sentávamos para conversarmos sobre o livro. O meu irmão era tão malandrinho que ele não lia o livro todo. Ele começava a ler as primeiras páginas e depois abandonava o livro. E quem acabava lendo os livros dele sou eu. Então acabava lendo 3 livros sozinha. E depois que nós sentávamos com meu pai fazia questionários sobre o livro, o que é que nós achamos dos livros, se nós gostamos do livro. Eu acho que era com o objetivo de criarmos mesmo o hábito da leitura e a aptidão de interpretação daquilo que nós líamos. A família é a célula de qualquer sociedade, o que significa que a família deve merecer consideração e respeito por parte das nossas autoridades, porque a família é a primeira instância de socialização de qualquer indivíduo. Nós devemos saber que todo indivíduo é produto da sua própria cultura. Então, a primeira instância de socialização é a família, e a segunda instância de socialização é a escola, depois a terceira é a igreja. É por isso que deve existir um espírito de cooperação, de irmandade entre a família, a escola e a igreja. É por isso que quem tentar destruir uma família está a destruir uma sociedade. Na minha infância tenho boas recordações do meu pai, pois o meu pai sempre foi uma pessoa presente e sempre foi uma pessoa preocupada em nos dar lazer ou horas de lazer ou tempos de lazer significativos que de alguma forma ficassem gravados na nossa mente e no nosso coração. Por exemplo, recordo-me que o meu pai tinha por hábito todos os domingos levar-nos à praia para podermos andar de bicicleta, enquanto ele ficava na sua cadeirinha de praia com os pés mergulhados na areia a apreciar a sua leitura nos jornais e também nos livros, na coletânea dos livros do Freud que ele tinha. Como pai, na nossa infância, ele sempre procurou nos contar boas histórias, boas fábulas, sempre com aquele cunho para nos transmitir algum valor moral das histórias. E isso hoje ele também faz perfeitamente, transmitindo às suas netas. Por acaso eu tenho muito gosto mesmo e muita motivação de ser professor. Apesar de não haver uma recompensa financeira adequada, mas como é problema da vocação, eu exerço a minha profissão de professor com todo o carinho e toda a dedicação. Nós não devemos continuar a ser, digamos, copiadores de realidades europeias, porque não é o fato de nós termos sido colonizados pelos portugueses, que agora somos portugueses de África, ou os congoleses colonizados pelos belgas, agora são belgas de África, ou os outros países que foram colonizados pelos ingleses e pelos franceses são franceses ou britânicos de África. Então, a psicologia deve justamente ter em consideração os usos e costumes dos povos onde existem esses cursos, porque a manifestação dos sintomas na área das doenças mentais muitas vezes confunde-se com as práticas culturais.
és o nosso cientista, um professor ímpar. Que Deus te dê longa vida, saúde e que Deus te abençoe ricamente. Estou grato, enquanto secretário-geral, pela contribuição que tem dado, quer para o sindicato, quer para o desenvolvimento sustentável do ensino superior em Angola. A história de Angola para o ensino superior se encarregará de escrever os seus feitos. Consigo nós aprendemos a ser acadêmicos, a sermos cientistas e a sermos sindicalistas e também a sermos bons patriotas. Quando eu entrei para o ensino médio, logo que eu entrei, alguns professores aperceberam-se de que eu sou filha do Dr. Carlinhos da Sala. E então é aí que você percebe a grandiosidade do meu pai dentro da sociedade angolana. Não foi fácil, não é fácil, nunca é fácil você ser filha de alguém que é conhecido por todos e admirado por muitos. Eu tenho muitos amigos que foram alunos dele e que sempre que se cruzam comigo, a primeira coisa que dizem é: "Uau, você é filha do Dr. da Sala! Uau! Eu admiro muito teu pai, eu gosto muito do teu pai, Enfim, são vários adjetivos para uma única pessoa que todos os dias acorda e dorme comigo e que a gente não consegue olhar e qualificar como as outras pessoas qualificam. É muito mais fácil quem está por fora reconhecer e conhecer do que quem está por dentro, porque a gente conhece ele de uma maneira completamente diferente dentro do âmbito profissional dele. A gente conhece ele como pai, como amigo, como irmão, como tio, como primo, mas lhe conhecer fora do âmbito de casa é novo. E então eu acho que eu sou uma das pessoas que mais admiro meu pai, pelo histórico dele, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu vivi com ele. E então é uma das pessoas mais admiráveis que eu tenho no meu dia a dia. Neste momento continuo a ser professor e já atingi o topo da carreira, sou professor catedrático na Universidade Agostinho Neto. Sinto muito orgulho porque, como pode constatar, todas aquelas obras que estão a ver aí são monografia de licenciatura que fui tutor, tenho dissertações de mestrado aí e temos também até algumas teses de doutoramento. Hoje em dia é difícil eu viajar, mesmo fora de Angola, sem encontrar alguém me apontar o dedo. Aquele foi meu professor, porque daí comecei a dar aulas no Congo, na escola primária, na escola secundária. Aqui também em Angola, quando cheguei, dei aulas na escola secundária, no liceu, parece que Salvador, Coreia, atual Angola, Quiloage. Dei aulas aí, depois continuei a dar aulas. Hoje em dia dou aulas a nível de licenciatura, também dou aulas a nível de mestrado e de doutoramento. É um grande orgulho para mim, apesar da profissão do professor em Angola não ter aquele valor que merece. Mas eu sinto-me realizado porque estou justamente a formar novas gerações. Quero deixar como legado, em primeiro lugar, nós termos um ensino de qualidade, porque não há nenhum país do mundo que pode sonhar o desenvolvimento sem ter um ensino de qualidade. E também, no campo justamente do patriotismo, eu costumo sempre dizer que, independentemente do partido que detém o poder, temos que colocar o cidadão acima do militante. Hoje em dia, sou considerado como o pai da psicologia em Angola. Por que sou considerado como o pai da psicologia? Porque eu é que trouxe a psicologia em Angola. Se nós temos curso de psicologia em Angola, eu que estive na base disso.
Se hoje em dia também temos uma ordem dos psicólogos e que essa ordem foi cofundador da PSIPLP. A PSIPLP é a organização dos psicólogos dos países da língua oficial portuguesa. Eu também fui cofundador, por isso sinto esse orgulho de ter feito um trabalho dessa envergadura. Para mim, o que conta muito não é o dinheiro, mas o reconhecimento que as pessoas têm de mim. Esse é o mais importante. Significa que eu não defendo o ter, mas o ser. O que eu posso dizer de um homem que eu admiro? Admiro por aquilo que ele é, pela pessoa íntegra que ele é, por aquilo que nos ensinou durante esses anos todos. Meu pai é a pessoa mais positiva que eu conheço, é uma pessoa abençoada. Os passos da vida dele parece que sempre tem Deus com ele, porque pelas dificuldades que ele já passou, ele continua de pé, se erguendo todos os dias e querendo mostrar ao mundo de que ele está aqui. Ele está aqui para que as pessoas que foram estudantes dele possam sentir-se orgulhosos de terem tido ele como professor. Eu sentir-me orgulhosa de tê-lo como meu pai. Meu pai que dedicou muito dele para nós, que sempre foi um instrumento de como nós devemos ser dentro da sociedade. Meu pai, Carlinhos Assala, saiba que eu te amo muito, saiba que eu te admiro muito, saiba que carrego-te sempre no meu coração, que existem muitas coisas que ensinaste a mim e a minhas irmãs que eu vou continuar a colocar em prática na minha vida, porque foram lições com um forte significado, foram lições com um bom cunho de sabedoria e por isso valem a pena ficarem agarradas e entrelaçadas no meu coração. Praticamente sou homem realizado. Nasci, amadureci, casei-me com uma esposa que praticamente temos uma boa amizade. Eu nunca agredi, principalmente fisicamente, a minha esposa, nem os meus filhos. Eu privilegio sempre o diálogo, porque, para mim, o ser humano é um animal racional. E como um animal é racional, e eu como professor de psicologia social, costumo sempre afirmar que o homem, por ser um animal racional, em todos os problemas que ele tem, principalmente de conflitos, deve privilegiar a razão. E a razão não é propriedade de ninguém. A razão encontra-se na confrontação de ideias. O mais importante é o ser e não o ter. Que infelizmente nós, em Angola, privilegiamos mais o ter e não o ser. Você pode ser um homem com grandes capacidades de poder mudar essa Angola para o desenvolvimento, mas se você não tem dinheiro, você não tem consideração. Quero ser lembrado como um professor que formou, como eu, por exemplo, formei muitas gerações. Muitos deles hoje em dia são ministros, são embaixadores, tudo isso. É um grande orgulho quando me aponta o dedo que aquele foi meu professor. E eu sinto um grande orgulho de ter publicado 5 obras científicas. A primeira obra que eu publiquei chama-se A Orientação Escolar e Profissional em Angola. A segunda obra,
Iniciação à Pesquisa Científica. A terceira obra, A Construção de uma Escala de Atitude. E a última obra, se não me engano, é A Psicologia Social, Compreensão da Interação Humana. Então, esses meus livros estão a encontrar um grande impacto, não só em Angola, como também em África mesmo, no mundo inteiro. Principalmente o livro de Iniciação à Pesquisa Científica, que já está na sua 6ª edição. Então, creio que esses livros, muitas gerações irão também ler as minhas obras e, por isso, um dos meus grandes orgulhos é por ter publicado obras na editora Mayamba, que são obras de grande procura no meio acadêmico.